querido intercessor, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa. Que bom estarmos conversando novamente sobre oração intercessória e o perfil do intercessor, como você deve caminhar nessa jornada na oração intercessória. Deus está olhando para o intercessor, Deus está trabalhando na vida do intercessor. Perseverança, fidelidade, fé. Nós estamos aprendendo, pureza, santidade. E hoje nós vamos falar sobre o amor. Eu quero ler com você primeiro a João, no capítulo 4, versículo 7, na palavra de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Que texto maravilhoso, não é mesmo? Um texto da palavra, o apóstolo João, aquele que era tão próximo de Jesus, que deitava a sua cabeça, no peito de Jesus, próximo de Jesus, para ouvir ali o seu coração. O discípulo chamado discípulo amado, que tem uma história tão linda, e você vai ler 1 João, você vê assim o amor transbordando nessa epístola, como o texto que acabamos de ler, e ele está conversando com os seus discípulos nessa carta, e ele fala muito em especial sobre o amor de Deus por nós e que este amor é a prova do discipulado, que este amor que procede, ele fala que procede de Deus, não de nós, é esse amor que deve reger todas as coisas, é esse amor que deve nos levar à oração intercessória. Isso me lembra a visão que Deus deu do projeto Amai, quando o Senhor falou comigo, e eu estava, vocês já ouviram, eu compartilhando essa palavra, eu creio, num dos encontros eu compartilhei alguma coisa sobre como Deus deu o Amai. E foi numa sala de oração, E nessa sala de oração ali, enquanto eu orava e adorava o Senhor, falando em línguas estranhas, a presença de Deus era muito forte, real. Então veio no meu coração, E ali, naquele momento da adoração, eu falei, amai. E quando eu falei amai, eu sabia que Deus estava me dando algo ali, E algo especial. E eu parei e falei, amai, Amai. E então lá de dentro brotou, amando o mundo através da intercessão. É maravilhoso pensar, a ligação. Ali não era só imperativo do verbo amar, amai. Mas Deus estava dando também uma obra de intercessão e mostrando que essa obra ela é movida pelo amor. Que o amor é a base de tudo, é o amor que move, ele é o ingrediente básico para a oração intercessória. Amando o mundo como intercessores. Amando o mundo como? Orando pelas nações, pelos povos. Amando o mundo, clamando, chorando diante de Deus por aqueles que precisam. Então, uma mensagem do amor de Deus é a oração, uma resposta às necessidades do homem perdido, daqueles que precisam de Deus, das nações que estão sem o Senhor, é a oração. Nós temos passado para você todos os dias uma nação, um povo para você orar. Cada vez que você ora de todo o seu coração, você está amando o mundo através da intercessão.
é um exercício de amor a oração intercessória. Nós amamos ao outro quando nós oramos, realmente movidos no Espírito. Nós estamos exercitando o que o Senhor Jesus nos fala sobre amar. Então, quando nós nos importamos com o outro, a ponto de orar, de clamar, de buscar a Deus por ele, ou por ela, ou por aquela causa, quando nós nos colocamos nessa brecha, nós estamos também obedecendo esse mandamento do Senhor, que é amar uns aos outros, amando pela oração, amando, lutando pelo outro diante de Deus. O amor é algo muito profundo e eu quero ler com você um pouco sobre essa questão do amor. A palavra de Deus fala para nós em Colossenses 3:12 que nós devemos nos revestir de um coração compassivo, manso e perdoador. Foi um conselho que Deus deu, e ele está lá na epístola de Colossenses. Deus deu para o seu próprio povo, que nós devemos ter esse coração compassivo, manso e perdoador. É interessante que Paulo exorta aos Colossenses, no versículo 14, logo após, falando assim, sobre todas as características, tudo o que você deve cultivar, você deve revestir-se de um coração de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Orações sem amor serão como ecos, sem vida e sem ação no mundo espiritual. O amor é o ingrediente básico da oração intercessória. Eu quero ler com você algumas frases muito importantes que alguns homens de Deus falaram sobre a oração e o amor, para que a gente possa entender melhor essa dinâmica da oração intercessória e o amor. Wesley Duell, ele mencionou algo muito lindo sobre isso. Ele disse assim: o amor é a própria natureza de Deus. A chama que queima no coração de Deus fará arder o nosso coração se nos aproximarmos suficientemente dele. O seu amor irradia para o nosso coração. Quando oramos, o seu amor coloca no nosso coração preocupações profundas com as necessidades que ele vê e quer que nós vejamos. O seu amor, à medida que nos impregna, torna a nossa oração um perfume suave diante dele. Essa relação maravilhosa, mas com muita sabedoria que esse escritor consegue, ele é um grande intercessor também, um homem de Deus, este homem consegue colocar para nós aqui, é muito, muito profundo. O amor é a própria natureza de Deus. O amor é essa chama que vem do coração de Deus e faz arder então o nosso coração para que nós nos aproximemos dele, movidos nesse amor que vem do próprio Deus, que nos leva a aproximarmos mais dele para olhar pela necessidade do outro. De fato, nós não somos bons para amarmos, para orarmos com o coração cheio de compaixão por alguém. Mas Deus, ele então coloca em nosso coração esse amor. E esse amor nos move, é isso que ele está falando. E esse amor que ele coloca no nosso coração nos faz então ter as preocupações, vendo as necessidades dos outros, que nós não veríamos se não fôssemos movidos pelo amor do próprio Deus em nós. Olha que obra linda, que obra maravilhosa. O Espírito Santo produz em nós, ele reparte, é desse amor, dessa partícula que recebemos do próprio Deus. Deus é amor, para que nós possamos interceder com o coração movidos, quebrantados, cheios de compaixão pela vida do outro. O seu amor em nós vai tornar a nossa oração, diz ele, um perfume suave diante do próprio Deus. Charles Finney falou também sobre a oração e o amor. Ele disse assim: você deve ter tanto do amor de Deus, um amor como o amor de Deus pelos pecadores, tanto disso na sua alma
que você esteja disposto a qualquer sacrifício ou qualquer trabalho, inclusive o trabalho da oração. Você precisa sentir o que Deus sente, amor pelas vidas, amor pelas almas. Vini foi um grande evangelista, um homem de Deus que é usado para grandes avivamentos, despertamento espiritual em muitas cidades. A presença dele trouxe transformação, a pregação de Vini, milhares e milhares vieram a Jesus, um grande avivalista. E este homem está falando sobre o amor, que é o amor que deve nos mover quando nós oramos. O amor que deve nos mover a sacrifício, o amor que deve nos mover. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 13. Se eu não tiver o amor, eu serei como um símbolo que retine. As nossas orações serão assim, sem amor, como símbolo, como sino que retine, que toca. Né? Nós não alcançaremos resultado, nós não chegaremos diante de Deus, não serão ouvidas diante de Deus. A força motriz da oração poderosa é o amor. Outro grande homem de Deus, Richard Watson, falou assim: a oração sem fervor não é oração. É só falar e não orar. Oração sem vida não é oração. Da mesma forma que o retrato de um homem não é o homem. Oração sem fervor não é oração. Que nós possamos guardar essas palavras, são palavras muito poderosas que devem nos mover a entender que nós precisamos buscar deste amor de Deus. Veja bem, você não fabrica esse amor, o Espírito Santo reparte. Então você precisa pedir: Senhor, que o meu coração seja cheio do Teu amor para orar, que eu possa orar movido pelo Teu amor, Senhor, que eu ore com essa compaixão, Senhor, que eu ore me importando com o outro. O Espírito Santo vai produzir, vai constranger o seu coração, para que quando você esteja orando por um povo, uma nação, quem sabe um lugar que você nunca esteve nem estará, mas no Espírito Santo, na graça do Espírito Santo, você vai orar com amor, você vai orar com compaixão por aquele povo. Quem produz isso? O próprio Espírito Santo em nós. Como disse João, voltando ao texto inicial, o amor procede de Deus. Amemos uns aos outros, mas depois ele fala assim: o amor procede de Deus. Então aquele que ama é nascido de Deus, porque se Deus está em nós, Deus é amor. Logo, nós teremos como fruto o amor. O amor é o primeiro, na citação do fruto do Espírito, é o primeiro que é colocado ali, o amor. Então dele será gerado tudo mais. Do amor, tudo será gerado em nós. Essa presença de Deus em nossa vida nos dará essa graça de amar. É isso que o próprio apóstolo está falando aqui. Deus é amor. E nisso ele manifestou o seu amor enviando Jesus. E ele tem desse amor para derramar sobre os nossos corações, para que nós possamos orar firmados não em nós mesmos, não porque nós não temos por nós essa condição, mas nele. Porque orações sem amor não são oração verdadeira que chega diante de Deus. É o que nós acabamos de ler. E o último que eu quero ler para você diz assim: o incenso não cheira nem sobe sem fogo. Isso também acontece com a oração. Ela não sobe se não for impelida pelo calor e pelo fervor. As orações frias, sem vida, são vãs. Elas são como pássaros sem asas. As orações de lábios são orações perdidas. Orações como pássaros sem asas. Orações sem amor são assim. Que nós possamos ser movidos pelo amor, que você possa ser movido pelo amor quando você ora. E esse amor você encontrará no Senhor, não é em você mesmo. Não fica preocupado pensando: meu Deus, agora eu vou me esforçar para amar. Não, você vai buscar o Espírito Santo, você vai buscar no Senhor e Ele vai encher o seu coração deste amor.
para que você possa então ter essa experiência que suas orações serão como esse incenso suave que chega diante de Deus, que Ele recebe e que estão lá nas taças, né, que estão diante de Deus, sobem como esse perfume agradável diante do Senhor. As orações dos santos, como diz Apocalipse. Eu quero orar hoje com você, colocando a sua vida diante do Senhor, para que você possa estar pedindo, né? Em especial o amor, este amor do Senhor no seu coração. Mais e mais deste amor para você orar, movido então pelo amor do Senhor. Amém? E que o Espírito Santo te use tremendamente, tremendamente, como abençoador de povos, de vidas, de nações, que você ame o mundo através da oração. E eu sei que o Espírito Santo fará isso, mas você precisa buscar nele. Senhor, eu quero ser teu instrumento. Derrama teu amor para que através de mim, minhas orações, sejam então como esses pássaros com asas que sobem, como incenso que sobe, agradável à tua presença. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, entendendo a nossa pequenez, entendendo, Senhor, que nós, por nós mesmos, nada temos. E que nós só amaremos o mundo, amaremos a Tua igreja, amaremos pessoas, ó Deus, orando por elas, com o coração cheio de compaixão, se nós tivermos de Ti este amor, que é derramado em Cristo Jesus em nossos corações e que nos leva no caminho da oração, que nos leva à Tua presença, orações que trazem frutos, orações como sementes que são plantadas, que produzem resultados, que frutificam, porque elas são orações cheias de amor. E o Teu amor em nós produz o resultado. É o Teu amor em nós que leva, que conduz. É o Teu amor em nós que nos faz prosseguir. É o Teu amor em nós que nos sustenta nessa caminhada como intercessores. E eu peço, Senhor, abençoa cada intercessor, a cada irmão, a cada irmã que está orando comigo agora. Enche do Teu amor, Senhor. Enche do Teu amor, Senhor. Que eles experimentem mais e mais da Tua graça sobre eles, da Tua presença e do poder do Teu Espírito, sim. Mas, Senhor, um coração inundado, cheio do Teu amor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Essa semana é uma tarefa prática para você. Você vai buscar deste amor, você vai falar com o Senhor que você quer ser esse intercessor e orar movido realmente no Espírito Santo. Mas eu quero que você ligue para alguém essa semana. Ligue para alguém, Deus vai colocar no seu coração uma pessoa pela qual você orar essa semana. Uma família, alguém que necessita. Quem sabe alguém necessita de salvação, alguém que necessita de uma palavra, que está muito entristecido, passando por sérias dificuldades. O Espírito Santo vai trazer ao seu coração essa pessoa, essa família. E eu quero que essa semana você ore e todos os dias você peça, Senhor, dá-me do Teu amor para orar, cheio de compaixão, cheio do Teu amor para a vida dessa pessoa. E o Espírito Santo vai te guiar para você ser esse intercessor por essa família, por essa pessoa que necessita. E Deus vai fazer uma grande obra enquanto você estiver orando. Amém? Deus abençoe a todos vocês.